Tatuagem de cadeia. Muita gente tem medo aí quando vê um palhaço, uma carpa ou yin yang tatuado em alguma pessoa. Hoje eu vou falar um pouco do que se trata as tatuagens de cadeia. Mas presta atenção, esse vídeo não pretende ficar passando significados prontos, como a maioria dos vídeos que a gente encontra por aí. Porque na realidade, quando você fala de cadeia, você tem que saber cadeia onde, em qual tempo, para você entregar esses significados. Mas eu vou fazer você mudar toda a sua concepção sobre esse assunto, te dando uma outra visão, um outro panorama. Então roda a vinheta aí, vamos começar. Bom, antes de tudo, eu sou o Ângelo Galata aqui da BWI Tattoo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e curte o vídeo para alavancar esse conteúdo aí no YouTube e ajudar outras pessoas. Vamos falar sobre tatuagem de cadeia. Para você entender perfeitamente os significados, o que ela representa para aquela pessoa que carrega aquele símbolo, você precisa entender várias coisas. Primeiro, a gente tem que fazer alguns recortes. As cadeias norte-americanas apresentam temas e desenhos muito diferentes das cadeias brasileiras. Então não dá para você falar que uma gotinha embaixo do olho ela representa uma perda, né? Que ele lamenta alguma coisa, né? Uma pessoa querida que ele perdeu, ou então os anos de pena que ele cumpriu, sem você entender o contexto que aquela pessoa está inserida. Então, esse lance de ficar entregando significados de uma forma prontinha não é real. Mas elas têm significado? Tem. Em 94, a polícia encontrou um documento, a polícia brasileira encontrou um documento fazendo apreensões em tráfico de droga de uma das facções brasileiras, né, uma das grandes facções brasileiras, onde ela citava alguns códigos de conduta. E a tatuagem, isso em 94, estava na lista. Não fazer uso da tatuagem. Estavam já começando a entender alguns significados e localizando essas pessoas. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tema. O que mais chama a atenção na tatuagem de cadeia é o seu código de linguagem. As pessoas que carregam aquele símbolo, elas só recebem aquela marca por mérito. Portanto, você deveria fazer algo para receber esse símbolo. Então, algumas pessoas, por exemplo, ao matar outra, receberiam um símbolo, né? Um símbolo bem conhecido da morte, né, onde a pessoa ela de fato cometeu um homicídio, é aquela cruz com as velas do lado que de fato representam isso. Mas calma, não vai sair por aí decifrando a tatuagem dos outros que você pode cometer um engano e não é bem assim. Você tem que entender o contexto que aquela pessoa está inserida, legal? Mas esses símbolos eles tinham algumas definições. Por exemplo, o palhaço, ele em algum momento ele se tornou símbolo de pessoas que cometeram um atentado contra a polícia, né? Eles matavam um membro da corporação policial e aí eles adquiriam esse símbolo. Mas hoje a gente bem sabe que esse vídeo está sendo gravado em 2021 e a gente bem sabe que a maioria das pessoas que procuram fazer esses símbolos hoje são simpatizantes ou então com uma conotação completamente diferente. Agora, claro, você olha um palhaço com uma arma na mão, um saco de dinheiro, um sorriso sarcástico, ele já dá uma conotação criminal para o desenho. Agora você vê um palhaço fazendo malabares, pô, aquela pessoa ela pode trabalhar com circo, ela pode fazer um trabalho voluntário como palhaço em hospital e resolveu fazer a tatuagem do palhaço. Então não saia por aí decifrando as tatuagens dos outros, que você pode cometer um engano. Agora vamos falar dos códigos de linguagem. Porque esse é o ponto mais interessante das tatuagens de cadeia. Dentro das cadeias você não tem muita oportunidade de se expor e contar da sua história, porque muitas vezes você precisa ser visto e a pessoa que te vê já te reconhece ou como membro de uma facção amiga, inimiga, ou então você pode ter sérios problemas caso você seja confundido. Então alguns símbolos eles já demonstravam se você era ou não de determinada facção. Uma das facções bem conhecidas aqui em São Paulo, por exemplo, o PCC, eles usam um código que hoje já é bem conhecido, que é o 1533. 15 é a 15ª letra do alfabeto, P. 3, C. 33, CC. Então fica PCC, isso transferido em numeral. Portanto, esses códigos aí são muito necessários. Muitas pessoas olham o 1533 e não conseguem identificar.
agora você já entende o que é. Só que, como eu disse, em 94, a polícia encontra um documento onde as facções já pediam para não colocar tatuagem. Por quê? Porque eles estavam sendo desvendadas. Portanto, muitas pessoas que têm alguns símbolos, às vezes não são pessoas que cometeram algum crime. Mas vamos abordar especificamente de código de linguagem. É muito comum que você veja alguns símbolos sendo associados ao crime. Por exemplo, a carpa. A carpa é um desenho que era muito comum você ver nas tatuagens, principalmente nas tatuagens japonesas orientais, muito usada pelos membros da Yakuza. Hoje, você vê aqui no Brasil, falando especificamente, alguns membros de facções bem grandes usando as carpas. Porém, nem todas as pessoas que têm carpa são criminosos. E como você consegue identificar uma tatuagem de cadeia? Você consegue olhar, e eu vou abordar um pouco mais pra frente esse assunto, no acabamento que ela tem. Uma tatuagem de estúdio, com cores mais vibrantes, um traço bem contornado, uma sombra bem feita, sugere que ela foi feita no estúdio. Agora, se você vê o que na cadeia era chamado de pica-pau, que é vários furinhos, vários pontilhados aí, isso já sugere que foi feito com material mais rudimentar, então possivelmente foi feita na cadeia. Era muito usado aquele pigmento xadrez para você misturar em tinta de parede, né? Ou então você podia produzir a sua tinta, onde eles pegavam Presto Barba, por exemplo, queimavam o Presto Barba, colocavam uma folha sulfite em cima, a fumaça negra que saía do Presto Barba, queimado, ou qualquer plástico, gerava uma fuligem nessa folha. Depois você raspava essa fuligem e misturava com dipirona ou com shampoo, por exemplo, e aí você tinha as tintas. Mas voltando ao tema de significados, o Yin Yang, por exemplo, ele foi muito associado a facções aqui de São Paulo, porque era muito comum alguns simpatizantes usarem uma marca de roupa que se chamava Tony Country, onde ela tinha o símbolo do Yin Yang. Mas quando você entende o que significa aquele símbolo, você volta lá nos taoístas, né, na Ásia, onde eles já usavam o Yin Yang. Então, nessa época nem existia facção. Agora você entende que existem símbolos e sim, eles têm significados. Você precisava cometer determinado crime para adquirir essa tatuagem. Mas nem sempre a pessoa que tem aquele desenho é um criminoso. Então você agora entende que a gente precisa avaliar todo o contexto. Mas é possível determinar alguns significados para tatuagens? Sim, e eu vou falar algum deles. A aranha, por exemplo. A aranha é um símbolo de armadilha. Sempre que o criminoso fazia alguma emboscada, algum tipo de armadilha, ele adquiria as aranhas. Ela pode ter a ver também com traição. A aranha é muito ligada, muito associada à traição, assim como as serpentes. Aqui em São Paulo, no Carandiru, antes do PCC dominar as cadeias, existia uma facção que chamava Serpentes Negras, e eles tatuavam uma serpente nas cadeias. Só que isso em 1990, né? Era possível você entender que quem tinha uma serpente tatuada era o membro daquela facção. O Saci Pererê, um personagem folclórico do Brasil, era usado por traficantes, justamente por usar um cachimbo na boca, né, e ter a habilidade de ser rápido. Então ele tem o furacão, né, e os traficantes se identificavam com essas características. E eles faziam um Saci Pererê. O palhaço. O palhaço é muito associado a pessoas que mataram um policial. E é verdade que já foram cruzadas informações onde você tem ali os processos do réu, né, as acusações que ele tem sofrido e as tatuagens que ele carrega. E muitas tatuagens têm essa associação. O palhaço hoje é conhecido, mas ele pode ser usado em vários contextos, né? Pessoas que a 157, 155, simpatizantes do crime, normalmente você vai entender se é uma tatuagem de cadeia ou não, primeiro pelo aspecto que ela apresenta. Se ela apresenta um aspecto mais rústico, pontilhado, como era chamado de pica-pau, cores mais desbotadas, não aquele preto intenso, traços tão bem definidos, então é um desenho um pouco mais, como é conhecido, tatuagem de cadeia, justamente por ser uma coisa um pouco desfigurada. Hoje também vale lembrar que muitos simpatizantes do crime, ou seja, não são membros de facção, eles acabam adotando esses símbolos para si, justamente por se identificar
com o mundo do crime. Outro aspecto que você pode avaliar para entender se o palhaço ele tem uma conotação criminal é olhar os itens que ele carrega. Por exemplo, um palhaço com alguns balões na mão, só que esses balões são cabeças de caveira. Ou se ele tem algum numeral, algum símbolo, algum código ali que poderia ampliar os significados dessa tatuagem. Se ele carrega uma arma, se ele carrega a folha da maconha, por exemplo, pode ser um traficante, se ele carrega uma bolsa de dinheiro. Então todos esses elementos aí você precisa encaixar para fazer uma leitura geral. Papaléguas, coiote, Tasmania. Você já viu alguma dessas tatuagens em algumas pessoas? Eles eram usados por pessoas que cometiam fuga, né? São personagens rápidos, né? O coiote, muitas vezes, ele era poderia ser representado como a polícia. E o papaléguas é quem consegue dar fuga, ou seja, o criminoso, né? Então você vê que sempre as características do personagem, as pessoas se identificam e é aí que elas reproduzem. O Tasmania, ele tem essa pegada de ser meio louco, ele não vê o que tem pela frente, ele só vai passando, essa questão da fuga. E vale lembrar, o Tasmania é um desenho para criança, mas como que você vai entender se aquilo tem uma conotação criminal ou não? Justamente pelos elementos que ele carrega. Então, se ele tem um saco de dinheiro, se ele tá com uma arma na mão, se ele tá com um fuzil, você vai começar a fazer essas ligações aí, você vai entender se é um desenho de cadeia ou não. As lágrimas, elas podem representar várias coisas. Eu já vi em documentários ou em livros que as lágrimas, elas são as lamentações dos anos passados na prisão. Existe também informação de que são pessoas que são entes queridos ou até membros da facção que morreram, e aí para cada pessoa perdida se lançar uma lágrima. E você vê que tem uma ligação. A lágrima, ela já denota alguma coisa como uma tristeza, né? O choro. Então você consegue fazer essa associação. Uma pessoa que você perdeu, uma tristeza muito grande que aquela pessoa passou, e aí ela recebe a lágrima. O escorpião. O escorpião, muitas vezes, ele era representado como um símbolo de rebeldia. Esse animal, ele tem uma particularidade. O escorpião, ele não aguenta a prisão. Então, se você prender um escorpião, ele tem o poder de se envenenar e acabar se suicidando. Então, muitas pessoas que tatuavam escorpião eram um símbolo de rebeldia. Agora eu vou contar uma história pra vocês, que eu descobri o significado desse escorpião, hein, Gui? Essa eu vou mostrar, velho. Até fiz alguns desenhos. Tava tomando uma serva no bar com um parceiro meu, daqui a pouco chega um mendigo, tá ligado? Um morador de rua. E aí ele pegou assim, veio pedir uma grana, normal. Aí eu vi que o cara tinha várias tatuagens, tá ligado? Várias mesmo. Só que eu notei o aspecto das tatu. Não era normal. Era tudo furadinha, desbotada, era meio indefinido e tal. Eu falei, e essas tatuagens aí, irmão? Posso dar uma olhada nelas? Aí o cara na hora ele já... Ô, mano, pelo amor de Deus, mano, acabei de levar um sacode, tá ligado? Ele tava mesmo com a cara meio... Eu não sabia se ele era assim, né? Depois eu entendi um pouco, mas ele tava mesmo com a cara inchada, tá ligado, irmão? Tinha acabado de levar um sacode da polícia, mano. E ele achou que eu era a polícia. Aí eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus, eu sou tatuador, não tenho nada com polícia, não tenho nada com essas coisas não, velho. Deixa eu só ver as tatuagens aí que eu curto pra caramba esse tema, né? Aí ele pegou e começou a mostrar. Ele tinha uma cruz com as velas, que aí são aqueles significados que a gente falou, muito provavelmente homicídio, né? Eu não fiquei abordando muitos detalhes, assim, que eu queria só dar uma olhada, mas eu já senti que ele tava pegando um pouco de confiança comigo, tá ligado? Sim. E aí teve uma que ele pegou, ele tirou a camiseta, tava no peito dele, aqui tatuado, era um muro, tá ligado? Um muro aberto, assim, então tinha um muro aqui, e tinha um escorpião no meio. E aí eu falei, nossa, e essa, cara? É diferente essa tatuagem aí, o que significa? E ele falou pra mim que quando ele fugiu da cadeia, e quando pegaram ele de volta, porque ele voltou, assim que ele fugiu, já pegaram ele na sequência. E assim que ele voltou, tatuaram nele o escorpião como fugitivo. E ele me explicou. Eu falei, nossa, que diferente, ele me contou toda essa história e tal. Acabamos tomando uma cerveja junto, mano, o bagulho foi muito louco, foi na Augusta esse daí. E eu vou mostrar esse desenho pra vocês. Aí, ó, só pra mostrar pra vocês, essa situação aconteceu, eu acabei bolando esse quadro aí justamente inspirado nessa conversa que eu tive com esse morador de rua, que ele tinha algumas tatuagens feitas na cadeia. E o escorpião, ele me conta que ele tinha essa conotação, essa questão da rebeldia. Ele não se aguenta preso, então ou ele se mata ou ele foge. As teias de aranha.
Teia de aranha pode significar várias coisas, mas uma delas era que a pessoa passou muito tempo já na cadeia e ela fazia algumas teias de aranha, às vezes na perna. Isso significava que ela estava de fato presa ali, né? E todo aquele tempo acumulado naquele lugar, ela ganha essas teias de aranha. Muitas gangues também usavam bastante, skinheads, punk, aqui no cotovelo. Então você tem a teia de aranha muito usada por gangues. As caveiras. Você já viu algum crânio de caveira tatuado nesse estilo de cadeia? Muitas vezes o crânio representava a morte, né? Quase sempre ele representava a morte na cadeia. Então poderia ser um homicídio cometido por aquela pessoa que carrega esse símbolo, podia ser uma manifestação de ódio, né? Por determinado grupo. Então eu já vi desenhos onde a caveira, né, o crânio, ele acompanha alguns símbolos. Por exemplo, na Rússia, existe um material onde você tinha, na época da ex-União Soviética contra o nazismo, você tinha aqueles sovietes, né, com as cabeças de caveira, onde ela carregava uma suástica, né, e ela com uma faca na cabeça da caveira. A faca na caveira, ela tem o início, né, a representação em tatuagem nos cárceres, onde muito provavelmente aquela adaga fincada numa cabeça, num crânio, representava que aquela pessoa cometeu um homicídio. Outro material que eu vou pegar aqui para vocês, para mostrar, são esses livros aqui de tatuagem na cadeia da Rússia. Esse material está em inglês, eu não consegui ler ele todo, alguma parte eu consegui ler, e você entende que algumas coisas não mudam. Por exemplo, a região onde eles tatuam, alguns símbolos não mudam. Aqui, para os prisioneiros russos, tatuar nessa região representava o seu status social, né? Se era uma pessoa deplorável, eles tatuavam alguma coisa banal aqui. Se era uma pessoa de um alto escalão dentro do crime ali, né? Dentro da máfia russa, eles recebiam condecorações, né? Então tinha essa associação muito forte também com o militarismo. Material muito interessante para vocês que querem saber mais, que eu posso, inclusive, se você quer saber especificamente sobre essas tatuagens de cadeia na Rússia, eu posso fazer um vídeo aí para vocês, deixa no comentário lá que eu vou saber. Então, voltando para o Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que é um símbolo nacional que era muito usado. Esse mesmo símbolo, em diferentes regiões do corpo, como a gente estava falando, ela vai significar coisas diferentes. Então, a Nossa Senhora na coxa podia significar que aquele era um possível cometer um crime de pedofilia ou de estupro. E aí ele era obrigado a ser tatuado com aqueles símbolos. Dentro dessa categoria de criminoso, você tinha também as sereias feitas aqui na região das pernas, né? Isso também era antes das facções entrarem nas cadeias, onde existia uma selvageria dentro da cadeia. Aquilo era o aval para você poder fazer o que você bem entendesse com aquele ser humano, ou seja, ele acabava virando moça lá na cadeia. E para as pessoas entenderem, usava o símbolo da Nossa Senhora. E para as pessoas identificarem aquele carcereiro como essa moça aí dentro da cadeia, eles tinham a Nossa Senhora, tinha a sereia, amor é só de mãe na perna, borboleta feita na perna, isso daí eram alguns símbolos que identificavam essa pessoa. Agora, se a Nossa Senhora foi feita no peito, ela significaria devoção à Nossa Senhora, que é a santa dos milagres impossíveis, né? E das causas impossíveis. Então muitos brasileiros são devotos à Nossa Senhora e é um tema extremamente comum nas tatuagens. Agora nas costas ele tinha uma outra conotação. Ele poderia significar uma associação com aquele tipo de criminoso que eu acabei de citar, mas ele também pode ter uma outra simbologia, que é quando esses prisioneiros que tinham a Nossa Senhora tatuada nas costas estavam apanhando da polícia, eles davam as costas para que a polícia batesse em uma santa. Isso cria uma conotação um pouco supersticiosa, onde se você bate numa santa, né, o que pode te acontecer, né? Qual mal pode te acontecer? Então, ele era como se fosse um símbolo de proteção. Bom, agora temas gerais. Por exemplo, você viu uma tatuagem, está um pouco desconfiado se é ou não é de cadeia, e são algumas cartas, mas o aspecto dela ainda passa essa imagem de que foi feita na cadeia. Aonde você pode pegar as pistas? Nas cartas, olha para os números, olha para as letras. Isso pode ser a maior pista se é uma tatuagem criminosa ou não. Por exemplo, tem uma bola 8, uns dados, né, umas bolas de sinuca, com alguns numerais,
alguns dados com numerais, isso pode representar essa associação com crime. Siglas, códigos, nada que está muito exposto pode ter sim essa associação. Então, eu, em algum momento, eu estudei bastante essa vertente, porque o que me interessa é essa complexidade do código, né, da linguagem, que a tatuagem foi muito presente para você conseguir montar esse quebra-cabeça. Você não tinha muita oportunidade de se expor, de falar, simplesmente bater o olho e você entender com quem que você está falando. E a tatuagem, ela serviu, foi imprescindível, ou seja, era uma coisa quase natural que ia acontecer dentro da cadeia. Membros de gangues colocavam alguns códigos para se identificarem. E é muito interessante porque você nota essa metamorfose, né? A partir do momento que a polícia ela vai identificando alguns temas, aquele criminoso ele começa a ser visado. Então ele precisa, existe uma necessidade de mudar. Então por isso o tempo e local onde você quer avaliar as tatuagens. Bom, agora vamos falar de materiais e eu vou mostrar aqui para vocês uma máquina de cadeia que eu mesmo construí. Aliás, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, eu ensino aqui num dos vídeos aqui do nosso canal a construir uma maquininha como essa, que eu curto muito pela história. Eu ensino vocês a fazerem uma máquina como essa aqui, que eu uso como decoração. Eu não uso essas máquinas, né? Lá no Museu do Carandiru, quem é de São Paulo, vai lá no Carandiru, tem um museu, eles expõem máquinas, cara, e você entende perfeitamente como era feito, com as linhas e tal. Então isso significa que os materiais eram muito rudimentares. E o acabamento das tatuagens, ele não era um acabamento limpo. As tintas, como eu disse anteriormente, elas eram feitas uma mistura de shampoo com dipirona, com aquela fuligem que saía do Presto Barba. Então muitas vezes a pigmentação ela não ficava vívida, né? Você nota que ela era um pouco mais esverdeada ou um pouco mais azulada, e aí você já consegue pegar esses traços para identificar a tatuagem de cadeia. O que é mais interessante é você notar que mesmo com todas as dificuldades, os carcereiros insistiam em fazer as tatuagens, porque além de tudo, ela entregava um poder para aquelas pessoas, o poder de você olhar e identificar ele como alguma pessoa de fato perigosa. Então eles, mesmo tendo que cumprir penas mais longas por conta das tatuagens, caso eles fossem pegos tatuando, porque não era uma atividade legalizada, correndo sérios riscos de contrair uma doença, né? Como a AIDS, por exemplo, na época do Carandiru, era muito comum se falar da questão da AIDS, porque era uma epidemia naquele tempo, e mesmo assim eles insistiam em fazer as tatuagens, porque era um código de linguagem muito fechado e talvez até muito necessário naquele ambiente tão hostil. Por isso causa tanto interesse de tantas pessoas. Cara, esse assunto é extenso pra caramba, ele quase não tem fim, a gente pode ficar uma tarde inteira conversando sobre isso. Então se você curtiu esse conteúdo, deixa nos comentários alguma coisa que eu não falei, que você queira saber, legal? A gente pode falar dos livros, deixa no comentário o que vocês querem que eu produza aqui pra vocês. Valeu? Eu sou o Ângelo Galata, não se esquece de se inscrever no canal, deixa as notificações acesas ali, porque aí você vai recebendo os vídeos e curte esse conteúdo aí para ajudar mais pessoas a entenderem o que são as tatuagens de cadeia. Valeu? Tamo juntão!